Pessoal, uma cliente me pediu um detalhamento um pouco mais dos prejuízos, né? Porque ele está pensando em aumentar o contrato, né? Então, esse gráfico aqui vocês já viram, né? São os maiores prejuízos que a gente teve em 2024, né? E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho mais detalhado ele, tá? Então, ó, a gente teve esses valores aqui, que são os maiores, que foi o que eu anotei ali, os valores embaixo, né? 150, 160, 330, 95, 155 e 382, né? Se a gente pegar e observar, tem vários que eu não anotei, por exemplo, esse daqui, depois esse aqui, depois esse aqui, e esse aqui, tá? Eu não anotei esses aqui, mas são existentes. Então veja, poxa, sempre você está fazendo uma queda, né? Então agora a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo todas as quedas que existiram desde 2020 para a gente entender um pouquinho melhor como ficaria depois na questão aumentando os contratos, tá? Então eu tabelei aqui todas as quedas de 2020, que igual a gente viu ali naquele gráfico, e deu essas barras aqui, né? Então teve, olha só, essa queda aqui foi menos de 150 reais, essa também e tal. Então eu peguei, tabelei tudo aqui, ó. Até 50 reais, teve 27 vezes que a gente teve prejuízo até 50 reais desde 2020, tá? Então, por exemplo, 50 reais essa linha laranja aqui, ó, uma vez, duas, três, e assim vai, né? Foram 27 vezes. Só que os prejuízos abaixo de 50 reais representam 23% de todos os prejuízos aqui do nosso histórico desde 2020, usando as duas estratégias, né? Se a gente ir agora para o próximo prejuízo, por exemplo, 100 reais, né? Ocorreu 25 vezes que ele perdeu mais de 50 e menos de 100, tá? Então, a gente subir essa laranjinha aqui para cá, né? A gente observa aqui, ó, depois 2, 3 e tal, 4 ali, e assim vai. Então foram 25 vezes. Mas para perder até 100 reais, isso ocorreu em 44% das vezes aqui de, de prejuízos, 44% deles são até 100 reais. Então eu tô. E se a gente olhar mais esse aqui, por exemplo, ó, que é o terceiro maiorzão também, de 20%, então 150 reais. De perder entre pouca coisa, né? 5 reais, por exemplo, até 150, a gente tá dizendo que isso é a soma disso, ó, 20, 41, 64. 64% dos nossos prejuízos com um contrato nos últimos 4 anos foram abaixo de 150 reais. Então, mas houveram, né? Eu tô disposto a estar sempre perdendo, então, pô, 64% é bastante coisa, né? Então, a ocorrência pra caramba, ou seja, toda vez que perder, a chance de ficar perdendo aqui 150, 100, 150 é alta, né? A gente tá falando de 64%. E daí, se ela quer, por exemplo, aumentar para 4 contratos, né, a gente está falando que ela vai ter 60% das vezes do prejuízo dela ser 600 reais, 400 reais e 200 reais, né? Mas até aqui tudo bem, né? São prejuízos ainda pequenos, né? Se a gente voltar a olhar para o nosso gráfico aqui, então a gente teve até 150, ó. A gente só teve um aqui que eu anotei, mas teve vários outros que eu não anotei que foram com certeza abaixo de 150 reais, né? Que se vocês quiserem eu mostro aqui de novo bem rapidinho. Então, menos de... Opa, caramba. Então, olha só. Menos de 50, menos de 50. Aqui. Esse aqui também provavelmente. Esse aqui também provavelmente, tá? Então, desses aqui somariam junto com aqueles lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em 2024, já acrescentaria mais 4 vezes aqui o até 50 reais, tá? Então, tô disposto a passar bastante prejuízo aí de 200 reais, né? Ou do 400, com 40% das vezes que perdeu menos de 400 reais e tal, mas e daí também, poxa, e pensar nos prejuízos grandes, né? Então, se a gente está falando aqui o nosso maior prejuízo no histórico é 779, então o nosso pior prejuízo histórico é 779 vezes 4, né? No caso, com 4 contratos, R$ 3.116. Eu estaria
como eu estaria perdendo R$ 3.116 aqui, né? Ou R$ 3.000 aqui. Óbvio que toda vez que ele caiu, que ele perdeu esses valores aqui, né? Ele recuperou depois, voltou a dar lucro e tal, mas durante a queda você estaria perdendo isso daqui. Então isso aqui é o que a gente fica muito preocupado, de repente pensa em desistir, de repente para de confiar um pouco no robô, né? Então esses são os valores que a gente tem que tomar cuidado. Olha só, por exemplo, pô, acima de R$ 400 teve vários ainda. Vamos ver aqui acima de 400, ó. Foram, só daqui para frente, né? Acima de 400 foram 13 vezes, né? 13 vezes eu perdi pelo menos 400. 400 vezes 4 já é 1.600. Então, de 1.600 até 3.000 e pouco aqui, eu vou ter essas vezes aqui, né? 13 vezes aqui. Eu estaria satisfeito de passar por esses períodos? Pô, esses períodos, apesar de em porcentagem de frequência serem baixos, né? São 11% dos nossos prejuízos foram acima de R$ 400. Quando você está passando por ele, você fica um pouco com receio, né? Mas, então, olha só. Ela me perguntou assim, pô, qual que é o mínimo assim que a gente pode colocar para ter alguma segurança para operar os robôs, né? Aí eu falei para ela, para você operar com 4 robôs, de repente, se você colocar R$ 5.000, já vai ser um valor que já funciona legal, né? O certo, como todo mundo sabe, né? É 2.400 para cada contrato nas duas estratégias. Então, se ela quiser fazer o correto, matematicamente falando, ela precisaria depositar na XP 9.600. Mas, como a gente viu aqui que o nosso pior prejuízo dos últimos 4 anos foi 779, ela poderia de repente pagar um pouquinho de taxa e tal, né? Vamos aumentar aqui para R$ 900 para poder descontar os impostos e tudo mais que a B3 cobra da gente. Então R$ 900 aqui vezes 4 de R$ 3.600. Então ela quer depositar R$ 5.000, por exemplo. R$ 5.000 é um valor bom, né? Porque R$ 5.000 estaria um prejuízo de aqui, ó, 1.200 e pouco, né? 5.000 por 1.200, por 4. 1.250. Então, 1.250 nunca ocorreu de perder 1.250 aqui, tá vendo? Que o nosso máximo foi 779. Então, 1.250 por contrato dá para ela pagar todos os impostos e ainda sim estar preparada para o nosso pior prejuízo histórico, né? Obviamente, o correto era 9.600 e ela vai colocar 5.000, o que quer dizer que se porventura a gente ter um prejuízo que coma todos esses R$ 5.000 dela aqui, né? Já que a gente está falando então de 1.250 por contrato, na dupla, né? Como são duas estratégias, 5.000, 1.250 por contrato ali de dupla, a gente está falando que a gente supera todas as perdas do nosso histórico, mas ainda tem uma folguinha para mais um pouco. Mas esses 9.600, que é os 2.400 dividido por 4 aqui, né? Isso aqui dividido por 2.400 é o valor recomendado, né? Esse valor recomendado ele vem do nosso estudo aqui de Monte Carlo, que é esse aqui, né? Então aqui as duas estratégias juntas, apesar delas terem ganho R$ 22.000 aqui desde 2020, né? Os prejuízos aqui que a gente trouxe no estudo podem chegar até 2.140, mas aí a gente colocou mais 10% aqui para dar uma margenzinha a mais para pagar as taxas e tudo mais. R$ 2.400, é daqui que sai os 2.400. 2.400 é um valor simulado, né? Nunca ocorreu, mas saiba que está previsto dentro dos nossos estudos. Então é por isso que a gente fala 2.400 como valor correto matemático. Obviamente, a gente está falando de renda variável, então isso quer dizer que mesmo que colocar 2.400, a gente não se responsabiliza que não vai perder tudo que colocar, né? Se ela de repente depositar R$ 9.600, eu não estou dando nenhuma garantia de que não vai perder, né? Esses R$ 9.600. Então esteja ciente de que pode perder, né? Isso sempre vocês têm que estar ciente, né? Mas resumidamente, acho que todo mundo já está bem ciente disso. Eu só queria mostrar mesmo um pouquinho aqui essas taxas de ocorrência aqui. Então agora vai começar a ter essa frequência aqui vezes 4, se ela pular para 4 contratos agora, tá? E o nosso pior prejuízo, isso aqui vezes 4 seria 3.116, né? 779 na verdade, que é esse daqui, tá? Em relação aos lucros, né, a gente tem, eu vou deixar essa tabela aqui na descrição do vídeo, né, mas a gente tem aqui tudo separadinho, a estratégia 1, todas as operações, estratégia 2, todas as operações, e as duas estratégias juntas aqui, que foi da onde eu tirei todos os valores para cálculo lá, nessa aqui, né, tá tudo aqui.
a soma delas e tal. Os valores de prejuízo estão nessa coluna aqui, se alguém quiser dar uma analisada como funciona, tá? Então, se a gente, só para finalizar o estudo, né, também, então, se o robô existisse desde 2020, obviamente, então, os ganhos com 4 contratos seria vezes 4, né, então seria isso aqui vezes 4, e isso aqui também vezes 4, e a soma, então, desse com esse, daria ali 80 mil reais de lucro em 4 anos, utilizando 4 contratos, tá? 80 mil reais de lucro, tendo o pior prejuízo de 3.600 e pouco ali que a gente viu aqui, 3.116, né? Então é isso, galera. Obrigado. Espero que tenham esclarecido um pouquinho. Vejam esse Excel aqui, dê uma brincada nele para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí, quem quiser aumentar o contrato também junto com a Bia, é só me avisar, tá? Eu botei aqui também os resultados do ano, ó, com um contrato só foi essa coluna aqui, né? Então, aí, vocês já podem olhar aqui também, com 2 contratos. Esse aqui seria o prejuízo de fevereiro, com 3 e com 4. E o lucro total tá aqui embaixo, tá bom? Então, se assistiu até o final, deixa um like, meu. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.